Olá, eu sou o pastor Milton Preto, da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, e o meu objetivo aqui é trazer uma mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você. Eu gostaria de tratar hoje com você sobre o tema Para que Jesus veio? E para tanto eu quero fazer a leitura de um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 10 ao versículo 13. Nos diz assim o escrito da Bíblia: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Bem, na última ocasião em que nós estivemos falando a respeito do Evangelho, nós tratávamos dos primeiros 5 versículos do capítulo 1 do Evangelho de João. Agora nós estamos dando continuidade e nós falávamos a respeito de quem era Jesus, chegando à conclusão de que Jesus é o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo é Deus e é homem. Por intermédio dele todas as coisas foram feitas, tanto no universo quanto os seres que existem, tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo. E hoje nós começamos a nossa reflexão tentando falar um pouco a respeito de para que Jesus veio, analisando o fato de que também no versículo 10, João escreve: o Verbo estava no mundo. A mesma referência feita por ele lá no versículo 1, no início do nosso capítulo, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na última ocasião nós afirmávamos que o Verbo, a palavra Verbo, significa palavra de Deus. Aí então, Jesus Cristo é comparado, ou uma das maneiras como ele é chamado, é o Verbo de Deus que estava no mundo, ou a palavra de Deus que estava no mundo, o Deus que se encarnou e que habitou entre nós. Aqui, novamente, João reforça a questão de que o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, aqui nós temos dois aspectos ou dois sentidos que nós vamos encontrar no Evangelho de João e nas Escrituras para a palavra mundo. Em primeiro lugar, nós temos a palavra mundo no sentido de mundo criado, de todas as coisas que foram feitas, tanto as inanimadas quanto as animadas. Nós temos aqui, mundo aqui são árvores, são pedras, são rios, são construções que depois foram desenvolvidas pelo homem. Então, tudo, Jesus Cristo fez todas as coisas. E aí ele fez o mundo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Agora, o segundo sentido da palavra mundo aqui é: o mundo não o conheceu. E aqui nós temos a palavra mundo utilizada para pessoas do mundo. Então, o que o evangelista João está dizendo aqui é: o mundo foi feito por intermédio dele, mas quando o Verbo encarnou, as pessoas do mundo não o conheceram, no sentido de recebê-lo, de reconhecê-lo, de aceitá-lo como quem ele era. E aí nós vamos ver que João ele vai afirmar no versículo 11 do texto que nós fizemos leitura aqui no capítulo 1, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o que significa isso? Primeiro nós temos a afirmação de que o mundo não o conheceu, ou seja, as pessoas do mundo não o conheceram. E então nós temos a afirmação de que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Bem, nós precisamos considerar aqui o fato de que João é um judeu. A maioria dos escritores da Bíblia são judeus. A Bíblia foi feita e escrita
para os judeus e para os outros povos também. Fato é que ela nos alcançou hoje, mas ela tem origem judaica. Então, quando João está dizendo aqui, ele está falando numa linguagem peculiar às pessoas da época e compreensível para as pessoas da época, de que, quando ele diz, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, ele está afirmando que Jesus veio primeiramente para os judeus, primeiramente para o povo de Israel. E o povo de Israel não o recebeu. E por que o povo de Israel não o recebeu? Nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, um dos nomes dele é o Messias. A palavra Messias significa ungido. Havia um costume no meio do povo de Israel na antiguidade, quando alguém era chamado para algum ofício, por exemplo, o ofício de profeta. Nós temos na Bíblia livros escritos por profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias. Temos os profetas menores, Malaquias, Jonas, profetas, pessoas que Deus chamou para entregarem uma mensagem da parte dele, que foi escrita. A maneira como esses homens eram reconhecidos no ministério deles era que alguém, um outro profeta, chegava até eles por ordem de Deus e os ungia. Ungir significa marcar com óleo. Era despejado óleo sobre a cabeça do homem e o ministério dele, que foi dado por Deus, era reconhecido na presença dos demais por essa unção. Então, a palavra Messias significa ungido, e no Antigo Testamento há várias mensagens ou várias profecias a respeito de o Messias que havia de vir. E Jesus Cristo, ele se apresenta no meio do seu povo como Messias. João o apresenta como Messias, João o Batista, que o precedeu, o apresenta como Messias. Ele faz sinais grandiosos, como apenas um profeta, como apenas o enviado de Deus poderia fazer. Ele cumpre com as profecias que falavam a respeito dele. Mas os judeus não o aceitaram na sua grande maioria porque esperavam um Messias diferente, alguém que os libertasse do domínio de Roma, que era o império que dominava na época. Eles não esperavam um Messias com uma característica espiritual como Jesus Cristo veio. Ele não veio nesse momento para ser o rei, como a Bíblia falava que ele seria. Ele veio neste momento para trazer a mensagem de salvação para os seus, para chamar os seus novamente para Deus, para chamar os seus ao arrependimento dos seus pecados. E eles não o receberam. A grande maioria do povo de Israel não o recebeu. Então, como eu disse para vocês, num primeiro momento, ele veio para o povo de Israel, mas ele preparou discípulos que levaram a sua mensagem e levaram a pessoa dele, através da sua mensagem, para o mundo, assim como hoje eu estou trazendo essa mensagem àqueles que me escutam. Então, o mundo recebeu esta mensagem, mas primeiro ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Alguns receberam, seus discípulos receberam, tanto que este evangelista João, que escreveu este evangelho, é um dos que foi chamado pelo Senhor, e o recebeu e se tornou um filho de Deus, e propagou a mensagem do evangelho que nos alcança hoje pela bendita graça do Senhor, nosso Deus. Então, João ele diz no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós temos aqui um versículo precioso também, com explicações profundas a respeito da salvação em Cristo, do porquê, do para que Jesus veio, para quem Jesus veio para os seus não receberam. Mas tantos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nesta tarde, você que está ouvindo, neste momento, você que está ouvindo esta mensagem a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus, você está tendo acesso a uma palavra de salvação.
Você está sendo convidado pela palavra de Deus, por esse que fala a você, né, para vir a Cristo, para se tornar um filho de Cristo. E aqui o texto diz que os que são feitos filhos de Deus são os que creem no seu nome. Então, pessoas recebem uma ação de Deus ao ouvir a mensagem do Evangelho que os capacita a crer em Jesus Cristo. E o que seria crer em Jesus Cristo? É importante nós tratarmos desse fato neste momento. O que é crer em Jesus Cristo? É uma simples afirmação de que eu acredito em Jesus, como algumas pessoas dizem. Algumas pessoas afirmam, não, eu sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu sei que Jesus morreu, eu sei que Jesus está nos céus, ele está à direita de Deus, sim, intercede por nós, sim, eu creio. Mas a crença a qual as Escrituras nos falam é uma crença que vai muito além da profissão verbal, vai muito além de falar, vai muito além de dizer que crê, né? Vai ao encontro daquilo que Deus nos expressa como vontade sua e que está escrito nas Sagradas Escrituras. Deus nos deu a sua palavra. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, ele é a manifestação da palavra de Deus. Aqueles que creem no Senhor Jesus são aqueles que vivem de acordo com os princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus, que são encontrados nas Sagradas Escrituras. É importante que nós tenhamos isso claro nas nossas mentes. Jesus Cristo torna filhos deles aqueles que atendendo ao seu chamado são convencidos no seu coração de que precisam arrepender-se dos seus pecados, abandonar a vida de desobediência à palavra de Deus, a vida de distanciamento de Deus, entregar sua vida, seu coração e estar dispostos a abrir mão de tudo que for necessário abrir mão para seguir a Jesus. Esse é o princípio do discipulado, esse é o princípio do crer em Jesus. Aqueles que creem são aqueles que deixam tudo para seguir o Senhor. E aqui eu não estou dizendo para você, neste momento, que você deve abandonar sua vida, que você deve abandonar sua família, mas você deve priorizar Jesus. O crer em Jesus é priorizar Jesus na sua vida. É colocar ele como primeiro lugar na sua vida. É colocar ele como a coisa mais importante na sua vida. Isso é crer em Jesus. E os filhos de Deus, que são transformados por Deus, de acordo com a obra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, eles seguem a Jesus e abrem mão de tudo que é empecilho para seguir a Jesus. Não importa o que for. Então, João ele vai nos explicar um princípio importante aqui que contribui para a questão da crença em Jesus Cristo e contribui para a questão de que essa crença não é apenas uma profissão verbal, não é apenas um concordar que Jesus Cristo é um mestre ou é um profeta, ou mesmo que ele é Deus. João diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa mensagem ainda, essa explicação ainda que complexa, ela é importante. João usa aqui o termo para aqueles que se tornaram filhos de Deus, aqueles que creram em Jesus, nasceram. Então João fala aqui de um novo nascimento. Esse novo nascimento, o qual nós vamos nos deter na próxima ocasião em que nós estivermos juntos em falar a respeito do novo nascimento de uma maneira profunda, mas esse novo nascimento, basta-nos saber hoje que ele aponta para o fato de uma mudança de vida radical. E ele aponta para o fato de uma ação de Deus
na vida do homem. Um novo nascimento é um nascimento não como o nascimento humano que nós tivemos, mas ele é um paralelo. É uma nova vida que é implantada em nós por Deus, pela obra do seu Espírito Santo nos nossos corações, nas nossas vidas, que muda tudo no nosso ser, que muda os nossos princípios, que muda as nossas devoções, que muda a inclinação e os desejos do nosso coração. Esse é o novo nascimento. Então, João diz aqui que aqueles que creram em Jesus nasceram espiritualmente. E ele explica que eles não nasceram do sangue. O que significa isso, não nasceram do sangue? Bem, em meio aos judeus, os judeus, eles antes da igreja são o povo de Deus. A igreja, antes da igreja, é o povo de Israel. Deus sempre teve uma igreja. A primeira igreja foi lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Depois nós tivemos o clã de Noé, depois nós tivemos o clã de Abraão, depois surge o povo de Israel, e Deus foi escolhendo esses grupos para serem a igreja dele no decorrer dos tempos. Até que o Senhor Jesus vem e estabelece a sua igreja, que sai dos limites de Israel e alcança o mundo. Então, no meio do povo de Israel, lembrando que, como eu disse para os irmãos no início, como eu disse para aqueles que me ouvem no início, em meio ao povo de Israel, nós temos um grupo que crê, que tem uma convicção de que eles são o povo de Deus, como eu estou dizendo agora, e eles têm uma convicção da vinda de um Messias e que eles são um grupo de Deus. Eles têm noção de quem eles são, que eles são um povo especial, um povo de Deus, que Deus separou para si. E esse povo, ele tem origem lá em Abraão. Abraão foi quem Deus chamou para fazer através dele a nação de Israel. E os judeus, inclusive, eu sugiro que leiam todo o capítulo, todo o Evangelho de João, e em alguns momentos, aqueles que lerem o Evangelho vão notar que os judeus, ao serem confrontados com Jesus, eles dizem: nós somos filhos de Abraão. Então aqui nós temos, quando João diz, os quais não nasceram do sangue, eles são um povo muito orgulhoso da sua origem. E eles falam que eles pertencem a Deus porque eles têm o sangue de Abraão, eles são descendência de Abraão. E aqui o evangelista João está dizendo: os que nascem de novo, nascem espiritualmente, não tem a ver com ser descendência de Abraão. Em segundo lugar, ele diz, nem da vontade da carne. O que ele está dizendo aqui tampouco tem a ver com o nascimento natural. Não tem a ver com o nascimento feito do relacionamento entre um homem e uma mulher. E também, em terceiro lugar, ele diz nem da vontade do homem. Ou seja, esse novo nascimento, esse crer em Jesus Cristo, da maneira que eu vos estou falando neste momento, é um nascer que não depende também apenas da vontade do homem. O Evangelho, ele é pregado a todos. Você está ouvindo uma mensagem que pode trazer mudança na sua vida, salvação para você, vida eterna para você. Todavia, é preciso dar-se conta que quem começa a operação dessa transformação na nossa vida é Deus. Não depende da minha vontade, por mais que eu pregue esta mensagem para você e que o desejo do meu coração é que essa mensagem o alcance e transforme a sua vida. Não depende da sua própria vontade, porque João ele vai dizer que depende da vontade de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que opera essa transformação nos nossos corações, muda as nossas vidas e nos torna filhos de Deus.
Ou seja, para que Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio para os seus. Para quem Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas tantos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Esse convite está sendo feito a você nessa tarde. Este convite está sendo feito a você. Você está disposto a receber o Senhor como seu Senhor e seu Salvador? Esse chamado do Evangelho tem sido feito, né, no decorrer dos séculos a tantas pessoas. E muitos têm sido atingidos por esse chamado. E têm se tornado filhos de Deus e têm crido em Jesus Cristo. E têm nascido de novo. O meu voto e a minha oração é para que essa mensagem, levada pelo Espírito Santo, vá ao encontro do seu coração e conceda a você uma nova vida, tornando você um filho de Deus, como tantos têm sido tornados por Deus, seus filhos, para a glória do nome dele. Até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida.